seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do que acontece no agronegócio brasileiro. Ninguém mais do que uma pessoa experiente que já esteve frente ao Ministério da Agricultura, né, aqui no Brasil, nos anos 90, mas que desde então vem atuando frente às principais barreiras impostas ao agronegócio brasileiro, principalmente em relação àquilo que a gente enfrenta no atual governo. Nós vamos até Kampala, exatamente, até Uganda, no continente africano, para falar com o ex-ministro Antônio Cabreira Filho, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Ministro, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, Sérgio. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada, o Tempo e Dinheiro e pelo seu trabalho, inclusive, de divulgação e de contar melhor a história do nosso agro à população brasileira. Parabéns, viu, Sérgio? Obrigado, ministro. O nosso objetivo é exatamente esse. A gente está tentando seguir, à medida do possível, no nosso compromisso com o produtor, né, com aquele que oferece, né, que produz alimento para o Brasil e para o mundo todo. E é exatamente nesse sentido que eu faço a primeira pergunta para o senhor, né, o bate-papo. Né? O agronegócio sabe exatamente da relevância que tem aqui no Brasil, mas enfrenta, infelizmente, barreiras nesse atual governo. Algo que possa ser feito principalmente pelos produtores, né, continuar, né, no foco, não perder o foco, mas tentar, né, enfrentar essa situação toda, né, do governo, por um lado, jogando a própria sociedade contra aquele que produz alimentos, ministro? Sim, primeiro é uma pena, e eu me refiro mais aqui até ao presidente Lula. Eu preciso fazer um reparo, até o ministro Carlos Fávaro, apesar desse governo não ser um governo amigável ao setor do agronegócio, mas o ministro até que ele tem sido solícito, ele tem procurado intermediar isso, não é fácil o papel dele. Eu digo isso porque, Sérgio, sempre nós tivemos essas críticas dos europeus e principalmente dos franceses em relação ao agro. Mas quando começou a questão da Danone, duas coisas que eu queria aqui reiterar e você vai ficar sabendo disso em primeira mão. Primeiro, deram a declaração, ninguém tomou nenhuma providência. Eu até tentei, naquele momento, falar com alguém da Danone. Fiquei 2 dias tentando ligar, não nos atenderam, não consegui falar com ninguém. Então, mostra primeiro a nossa força, porque essas empresas estavam acostumadas a fazer isso e nunca tivemos nenhuma reação. E segundo, em algum momento, eu entrei em contato com o ministro e ele soltou uma nota muito interessante, inclusive até para nós agricultores, ele já faz uma referência à lei de desmatamento europeia, que é o grande debate que nós vamos ter em 2025. Tudo isso que está acontecendo agora, Sérgio, é uma antessala desse debate maior que nós vamos ter em 2025. E aí, nesse ponto, eu queria só aqui realçar o trabalho do deputado Pedro Lupion, porque pela Frente Parlamentar da Agricultura, não sei se você tem esse número, Sérgio, mas de cada 4 medidas que o presidente Lula tem mandado ao Congresso relacionadas ao agro, 3 têm sido derrubados pela FPA e uma tem sido alterada. Então, o que a gente pode fazer? Graças a Deus, a FPA já tem feito no Congresso e não ter deixado essas medidas ruins para o agro. Agora, algumas declarações que o presidente dá, infelizmente, a gente não tem como controlar. Não sei se você se lembra. Recentemente, ele deu uma declaração que pobre do país que tem mais gado do que habitantes. Eu estou aqui na África, como você disse, eu tenho certeza que qualquer um dos presidentes dos 54 países africanos gostaria de ter mais gado do que pessoas, porque isso significa o quê? Mais comida no prato. E essa questão dos acordos, inclusive, depois eu vou conversar com o senhor a respeito do teu trabalho, né, aí no continente africano, aí em Uganda, tenho até curiosidade, mas quando o senhor fala exatamente sobre essa questão da Danone. Danone veio primeiro, né, houve uma reação muito forte, num primeiro momento o mercado, até mesmo os produtores aqui no Brasil, né, algumas entidades, né, entraram em contato, a Danone explicou, não é bem assim e tal. Logo em seguida, veio essa questão do Carrefour, né? Uma pressão, inclusive, imposta pelos produtores, né, franceses, numa resposta àquele acordo que não houve, né, do Mercosul. Né? Agora, propõe-se aqui, da parte das principais entidades produtoras, exportadoras, um boicote à rede Carrefour
aqui no Brasil. O senhor acha que funciona isso? Os franceses estão, de alguma forma, bem amparados pelo governo e Macron, e, enfim, isso já vem de muitos anos. O senhor acha que é uma reação à altura daquilo que eles estão promovendo? Porque parece ser incipiente, né? O número, né? O volume exportado de carne para lá. Mas fazem barulho, ministro. Mas eu acho que o grande ponto, Sérgio, que está acordando a sociedade brasileira é o seguinte: quando eu era ministro, você colocou aí, o Brasil era o quarto maior importador de alimentos. Hoje o Brasil é o maior exportador. Isso não aconteceu por acaso. E com essa revolução tecnológica, o que nós ainda como brasileiros não entendemos? Nós estamos incomodando. Então, nós não estamos agora participando, como a gente participava lá atrás, de uma festa de 15 anos, um baile de formatura. Nós estamos literalmente num ringue e tem gente batendo como o presidente Macron. O presidente Macron, ele é um protecionista e eu diria o seguinte, o presidente Macron, ele é um irresponsável porque ele está colocando o mundo às portas de uma imensa guerra comercial. Eu tive uma audiência aqui, por exemplo, há 2 dias com o presidente de Uganda. O governo de Uganda está perdendo a paciência também com a Europa, com a lei do desmatamento. Então, não é só uma questão que está acontecendo no Brasil. Não sei se você sabe, por exemplo, recentemente, e não tem nada a ver com o agronegócio, o Senado Europeu rejeitou um acordo de livre comércio com o Canadá. E é interessante que 18 países europeus já tinham aprovado esse acordo, quer dizer, estava até na frente do que estava a União Europeia e a Mercosul. Então, olha que bagunça que está virando a Europa, porque eles precisam da ratificação de todos os membros. E a França, o Senado derrubou um acordo com o Canadá. Então, ou seja, a França ela está querendo mostrar ao mundo que ela é contra o livre comércio. Ela está se enclausulando, ela tá olhando apenas para o próprio umbigo. Isso vai custar muito, inclusive, para as empresas francesas. O presidente Macron, além dele abrir uma guerra comercial, eu diria que ele está tornando as multinacionais francesas anãs em termos de cenário global e são empresas que vão ser obrigadas a ficar apenas francesas porque não vão ter como atuar em mercados internacionais. Vídeo que está acontecendo com a Danone e agora principalmente com o Carrefour, que está ficando sem carne nas suas unidades de venda. Enquanto promove uma guerra comercial, né, até pelo próprio estilo do governo Macron, outros países buscam acordos comerciais. Né? Eu acho que essa é a saída, inclusive, para o Brasil, porque a Argentina já saiu frente. Né? Milei lá, com todo o jeitão dele, está lá rompendo, derrubando as retenções aos poucos, e daqui a pouquinho vai ser um grande exponente, né, expoente, por dizer assim, né, seria o termo mais correto, que na América do Sul, né, voltar à característica que ele tinha de grande produtor, exportador e também resolver na questão da economia. O Brasil está perdendo tempo em querer fazer acordos com o Mercosul, formar um blocão mais uma vez nesse sentido, tentar romper essas barreiras impostas pela Europa. A Argentina não está perdendo tempo com isso. O senhor acha que eles estão no caminho certo, ministro? Acho. Antes do presidente Milei, eu já tinha me tornado favorável aos acordos bilaterais. Eu não acho que o mundo de hoje, principalmente com o mercado europeu que está se tornando protecionista, nós temos espaço ainda para fazer os grandes blocos comerciais. Infelizmente, isso não tem sido. Então, eu acho, e minha opinião, que o presidente Milei ele está no caminho certo. E o que eu penso disso tudo, Sérgio, que o agronegócio brasileiro tem que fazer isso de uma grande lição. Por quê? Porque hoje nós somos o maior exportador, por exemplo, de alimentos para a Europa. Nós somos o maior exportador de alimentos para o Oriente Médio. Tudo isso nós conseguimos, Sérgio, sem nenhum acordo comercial. O que nós temos é aquele básico, que é um acordo sanitário, você abre um determinado mercado, mas nós não temos, é uma coisa incrível. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que nós não temos nenhum acordo comercial. Então é um momento da gente começar a ter alguns acordos comerciais, nem que sejam acordos bilaterais, de país para país. Porque aí eu quero perguntar, imagine, se hoje nós já somos o maior exportador de alimentos do mundo, sem acordo comerciais, imagine quando nós tivermos um acordo comercial. Vou te dar só um pequeno exemplo, que a gente não tem ficado muito atento. O Brasil começa a perder para o México o mercado de suco de laranja. Por quê? Porque o México tem um acordo NAFTA com os Estados Unidos. Então, enquanto o nosso suco de laranja é tributado em mais de $400 por tonelada,
o México tem colocado o seu suco de laranja sem taxas. Embora a gente seja mais eficiente, mais produtivo do que o México, nós não conseguimos colocar lá pela falta de um acordo comercial. Então veja como é importante. Pudéssemos, diferente do que o presidente Lula está fazendo, uma aproximação com os Estados Unidos e fazermos um acordo comercial. Se tem com o México no suco de laranja, por que não ter com o Brasil? Até porque vem o próximo governo Trump, né, que promete impor várias barreiras, aumentar taxas, né? E era hora do Brasil já se movimentar nesse sentido para impedir que problemas mais sérios em relação principalmente ao produto do agronegócio aqui brasileiro, que entra nos Estados Unidos com grande volume, carne produzida aqui no Brasil, enfim, né, o próprio suco de laranja que o México está saindo à frente, né, poderia resolver, né? Mas estão aguardando, esperando. O Brasil pode perder muito com o governo Trump se não se mexer diplomaticamente e comercialmente falando, ministro? Brasil, assim, o Brasil precisa, na realidade, corrigir um erro de rota que ele teve, Sérgio. Por quê? Porque a diplomacia brasileira ela sempre foi neutra nesses pontos. Dificilmente você vê o Brasil ter um protagonismo tomando posições no cenário internacional. Isso tem sido uma característica da nossa diplomacia internacional. Mas aconteceu exatamente o contrário. Primeiro, o presidente declarou o seu apoio à candidata que perdeu as eleições nos Estados Unidos, a Kamala Harris, e não só ele declarou apoio, como ele considerou o outro lado como se fosse nazista. Então nós levamos duas boladas nas costas com o presidente Lula no que ele disse a respeito, quer dizer, uma falta de sensibilidade, uma falta de orientação, não sei quem que é o conselheiro internacional, se é o Celso Amorim, mas uma coisa horrorosa que aconteceu em termos de orientação diplomática. Nós erramos duas vezes até agora, é preciso recuar, corrigir isso, porque o mercado americano ele é um mercado importante para nós. Não se conseguir corrigir a tempo, né, ministro? Agora, o senhor falava a respeito dessa questão dos acordos comerciais, há necessidade, mesmo que sejam eles bilaterais. Agora, o produtor, a gente sempre fala, né, há um chavão, inclusive, que ele faz a lição de casa, da porteira para dentro ele é eficiente. Mas quando o nosso produto sai, né, das porteiras para fora, por dizer assim, encontra problemas, né, não só tarifários, né, tarifários de alta tributação, esse é o termo correto, mas também questão logística, né? Um problema muito antigo a ser resolvido e não vai ser resolvido agora se a depender desse governo atual também, não, ministro. O que a gente precisa agora, eu acho que a grande lição que eu tiro desses três episódios, dessas três empresas francesas, primeiro, é a força que o agro tem, a gente está vendo isso, que nunca foi mostrado e agora tem sido mostrado, e a maneira como que nós temos, Sérgio, de nos prepararmos e, inclusive, contar a nossa história melhor para o público interno. Olha que coisa interessante. Essa semana passada, o presidente Macron esteve aí no Brasil, reforçando que ele é contra o Mercosul, e nesse discursinho, esse blá 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 do meio ambiente, por exemplo, o presidente Macron é um dos que tem um posicionamento extremamente contrário à construção da Ferrogrão. Olha que coisa interessante. Mato Grosso, que é o nosso maior estado agrícola, tem um tamanho da França e da Alemanha juntos, Sérgio. Se você pegar a Alemanha e a França juntos, cabe dentro do estado do Mato Grosso. Só que a França e a Alemanha, eles têm 70 mil quilômetros de ferrovias. O Brasil tem no Mato Grosso apenas 200 quilômetros. A Ferrogrão vai ter 920 quilômetros. Ou seja, quando a gente construir a Ferrogrão, que está parada por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, isso é um negócio que é um absurdo, quando a gente construir isso, a gente vai ficar com 1.100 quilômetros. Eles ainda têm 70 vezes mais ferrovias do que nós. E se estamos preocupados com questões climáticas, nada melhor do que você incentivar o transporte ferroviário, que é muito mais amigável ao meio ambiente. Mesmo assim, na semana passada, em solo brasileiro, o presidente Macron deu uma série de declarações contra a Ferrogrão. E foi bem recebido, né, aplaudido, enfim, pela claque, né, e lógico, isso é uma outra questão. Agora, quando se fala em logística, é um embrolho muito grande, né, ministro? Até mesmo, o senhor comentou recentemente a respeito das exportações de café aqui no Brasil. O Brasil está batendo recordes na exportação, aliás, na venda, né, porque as exportações no ritmo que são embarcadas, essas mesmas sacas de café que foram vendidas,
num ritmo muito aquém daquilo que haveria necessidade, né? O Brasil está pecando muito na questão logística, primeiro nessa questão dos trilhos e também dos portos, né? Investe-se pouco nessa questão logística, principalmente nos portos também, não, ministro? Inclusive no caso do café, o que aconteceu foi que de janeiro a julho, nós não é porque nós não temos mercado, nós temos um mercado, o café chegou no porto, mas por alguma razão, naquela data que aquele café que estava no porto deveria ter sido embarcado, ou por burocracia, ou demurragem, o navio não pôde atracar no porto. Por esses atrasos de janeiro a julho, Sérgio, o Brasil deixou de internar na nossa economia 1,8 bilhões de reais. Aí eu pergunto, qual país no mundo pode abrir mão de trazer para a sua economia 1,8 bilhões de reais? Foi isso que o Brasil deixou de injetar na sua economia apenas em um produto, o café, de janeiro a julho desse ano. Então, imagine em todos os outros produtos, a gente fez o cálculo apenas, o Secafé fez o cálculo apenas na área do café. Então, esse é um assunto que a gente tem que levar, a FPA tem que ficar atenta nisso. Não é fácil esse processo, porque tem legislações, a Ferrogrão está parada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, então é preciso um trabalho de articulação para a gente virar a chave nisso e acabar com isso. Aliás, o presidente Roosevelt, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de visitar aqui, quando ele terminou o segundo mandato nos Estados Unidos, ele foi anfitrionado aqui pelo Marechal Rondon. Não sei se você sabe que ele escreveu um livro muito interessante, Através das Selvas Brasileiras. E numa parte do livro, Sérgio, ele fala o seguinte: quando esse país construir as suas ferrovias, a sua agricultura será imbatível. Nós ainda estamos aguardando esse tempo chegar para o nosso agro. E autorização para que continue, né, da justiça, para que dê continuidade a essa construção. Agora, ministro, só para poder encaminhar para o finalzinho, eu sei que o senhor tem compromissos aí, são 6 horas adiante do horário de Brasília, essa questão da reforma tributária está avançando, não avança, mais um engodo, mais um peso, né, muito grande nas costas de todo brasileiro, principalmente do produtor, né, que não tem uma previsibilidade do que vai acontecer realmente. Né? Ele já carrega, é um dos tripés da economia, e ainda vai ser mais ainda tributado, vai ter que pagar mais impostos. O que está faltando nessa questão? Dar uma martelada e encerrar essa questão da reforma tributária. Sensibilizar o Congresso Nacional. Para mim é um desastre essa reforma tributária, a gente tem que falar, dar nome aos bois. Me impressiona, Sérgio, como o setor industrial tem sido favorável à reforma tributária. A agricultura, até que em muitos casos, conseguiu ficar fora, graças ao trabalho do Lupion, da FPA, mas eu fico perplexo como o nosso setor industrial, as entidades industriais deixaram isso correr solto e não se manifestaram contra. Por quê? Eu acho que o grande erro hoje, primeiro, da nossa reforma tributária, Sérgio, é não termos juntos uma reforma administrativa. Ou seja, nós estamos falando só em aumento de receitas e ninguém, em nenhum momento, está falando no corte de despesas. Então, não há como você levar isso adiante sem você também mexer na máquina pública. É preciso reduzir os gastos públicos. Não sei se você viu, só para relembrar, o que eu achei interessante, Sérgio, naquela questão que 25% do dinheiro do Bolsa Família estava sendo colocado nas bets. Isso é um número gigantesco. O número que saiu, Sérgio, é o seguinte: de janeiro a agosto, não sei se você se lembra, era 10,8 bilhões de reais de dinheiro que era para ser um programa social, foi desviado e foi jogado para casas de aposta. Até aí todo mundo tem a sua crítica. Agora, no caso do agro, sabe o que é que assusta? O orçamento do Ministério da Agricultura para esse ano é 11 bilhões de reais. Ou seja, o desvio de recursos de um programa social de janeiro a agosto é o tamanho do orçamento anual do nosso Ministério da Agricultura, que é um dos países que é uma das maiores potências agrícolas do planeta. Então, tem muita coisa errada antes de você falar numa reforma tributária sem cortar essas despesas supérfluas e desvios errados. Infelizmente, essa taxa que continua sem limites, né, principalmente volumes que iriam para o Bolsa Família, para as atividades sociais, entre aspas, né, indo para a comunicação, enfim, são outros assuntos que gostaria, inclusive, numa próxima, abordar com o senhor. Eu queria saber, antes de mais nada, ministro, o que o senhor está fazendo aí no continente africano, em Uganda, em Kampala?
Nós viemos visitar alguns países aqui, visitamos a República Centro-Africana, visitamos a Eritreia, visitamos Djibouti, e são países extremamente pobres. Por exemplo, se você pegar a Eritreia, o último dado em termos de calorias por habitante, Sérgio, a Eritreia foi o país, só existem dois países no mundo que ainda hoje tem uma dieta abaixo de 2.000 calorias. A Eritreia é uma delas, com 1.700 calorias. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos está quase com 4.000. Então, nós temos uma desigualdade da fome. Aliás, me impressiona por que nós não temos uma COP da fome para tratar dessas coisas, né? A gente tem uma COP do clima, ótimo. Por que não uma COP da fome para tratar desses assuntos que são tão importantes? E aqui, Sérgio, a gente está tentando encontrar algum mecanismo de poder ajudar. Essa foi a razão da audiência que nós tivemos. O Brasil tem tecnologia e Uganda, por ser também um país tropical, que a gente pudesse ajudar de uma certa forma algum desses pequenos agricultores de Uganda, minimizando essa pobreza, essa questão de miséria. E aqui, inclusive, uma observação interessante. Se a Europa, Sérgio, que é o continente mais próximo aqui da África, tivesse realmente preocupado com desigualdade social, com a questão da pobreza, ela deveria abrir o seu mercado até primeiro para os países africanos. Não adianta, se você imagina que hoje um agricultor africano, aqui em Uganda, por exemplo, ele não tem acesso ao mercado europeu. Até com eles, o mercado europeu é protecionista. Ou seja, é uma balela, é um discurso hipócrita esse que a Europa tem feito aí no Brasil, de preocupações ambientais, questão dos direitos dos povos nativos. Eles não estão preocupados com os direitos dos africanos, que não precisam de ajuda externa. Ninguém está precisando de dinheiro aqui. Acesso ao mercado é a melhor maneira de você trazer prosperidade para todos os países, desde o Brasil ou até aqui mesmo para o Uganda. E o Brasil tem um papel fundamental através da Embrapa, né, de fortalecer até fornecer tecnologia para a produção, né, nesses países todos, inclusive alguns acordos foram feitos. Finalizando, ministro, né, a gente sabe, ou pelo menos imagina que o futuro do agro seja o melhor possível. Né? O senhor acha que, o senhor tem certeza, né, que o produtor fez a escolha certa aqui no Brasil, né, escolher a produção de alimentos? Ah, sim, eu tive recentemente, achei interessante, numa reunião sobre agricultura, e interessante que quem estava falando foi o palestrante principal, foi uma pessoa ligada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, não foi o Ministério da Agricultura, o Departamento da Agricultura de lá, nada. E ele disse uma frase, Sérgio, que eu achei tão interessante, ele não sabia que tinha alguém do Brasil na plateia, mas ele disse o seguinte, ele virou e falou assim, olha, os próximos 10 anos serão os melhores 10 anos dos últimos 10.000 anos da história da agricultura para você ser um agricultor. Olha que bacana isso. Aí ele parou e disse o seguinte, e principalmente se você estiver no Brasil. Olha que coisa, alguém do Departamento de Estado nos Estados Unidos fazendo esse reconhecimento. Temos problema, temos dificuldade, infraestrutura, falta de reconhecimento do governo federal. Claro, agora, o que é importante? Tudo isso depende de nós. O país, nós já temos um país de agricultores capacitados, de terras férteis, um excelente regime de chuva, boa topografia. Então, o país a gente já tem, porque precisa criar juízo e corrigir esses desvios de rota, porque aí não tem como a gente sair fora dessa rampa de decolagem. Ministro Antônio Cabreira Filho, muito obrigado pela participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Foi um prazer e fique livre, né? Nós estamos aqui à disposição para sempre que tiver alguma informação que nos passe. Utilize esse canal aqui que tem um contato direto com o produtor de alimentos desse Brasil afora. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, boa viagem para o senhor aí. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço a todos vocês aí no Brasil. Muito obrigado. Bom, lembrando mais uma vez e a todos, né, que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva no Tempo e Dinheiro. O João Batista Oliveira está, inclusive, aí teclando, né, fazendo convite para que todos possam participar conosco desse clube seleto de produtores bem informados. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.